obrigado por esse momento nosso de comunhão, de amizade, Senhor. Como é bom a gente encontrar aqui todos os domingos, saber como as pessoas estão, dar uma palavra de encorajamento ao longo da semana, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento nosso aqui, por essa família, Pai. Nós te agradecemos. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Luciano. Que o Senhor possa, Senhor, ministrar através da vida dele, Senhor, para a gente. Em nome de Jesus. Privilégio mais uma vez poder estar aqui compartilhando o que Deus tem colocado no nosso coração. Há uma responsabilidade sempre muito grande, uma bênção, uma responsabilidade sempre que eu subo aqui. Com alegria, com temor e com tremor que a gente compartilha aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Um assunto sobre o qual eu nunca preguei, eu acho que antes nesta igreja. Talvez vocês nunca tenham me visto fazer uma pregação sobre isso, por N motivos, N razões que não vêm muito ao caso, mas eu estou fazendo essa introdução, porque pode ser que tenhamos aqui presente algum visitante que vai dizer o seguinte: lá vem um pastor pregar sobre a mesma coisa que todos os pastores pregam. Então saibam que nos meus mais de uma década de ministério pastoral, talvez que na minha memória possa alcançar, essa seja a primeira vez que eu falo sobre esse tema, sobre esse assunto. É um assunto deveras importante, mas que eu sempre preferi me relacionar com esse tema de uma maneira mais orgânica e menos legalista. Mas é um tema de suma importância para a nossa vida. Nós vamos hoje falar sobre o pecado. E pastor só fala de pecado ou de dinheiro, é o que dizem por aí. Esse é um pastor que fala pouco de dinheiro e fala muito pouco de pecado. Mas é um tema que está dentro de nós, porque nós todos em pecado fomos concebidos conforme a própria palavra de Deus nos afirma. Nós temos um estilo de vida, um jeito no qual o pecado tenazmente nos assedia. E se ele não nos assediasse, talvez não fosse nem necessária a figura de Jesus Cristo em nossa vida. Mas Jesus Cristo ele tem um papel muito específico. E quando a gente fala assim: eu estou querendo buscar a minha salvação. Por quê? Por que buscar a salvação? Salvação de quê? O que é que na sua consciência te diz que você não é salvo? O que é que na sua consciência te culpa ou te puxa para baixo? De uma forma ou de outra, dentro de nós, especialmente os cristãos, nós temos a consciência de que nós somos seres humanos falhos. Nós somos pessoas, como se diz nos recursos humanos atualmente, com muitas oportunidades de melhoria. E Jesus sabe das nossas oportunidades de melhoria. E esse é a gente, isso é a gente, esses somos nós. Basicamente, pecaminosos. Por isso eu acho que é um tema que está sempre na pauta, apesar de eu quase nunca ter trazido assim de maneira tão aberta. E eu gostaria de começar definindo os marcos do tema. Definindo o que é pecado, afinal de contas. Se existe uma palavra extremamente elástica dentro do universo religioso, é a palavra pecado. Pensa numa palavra elástica. Debaixo desse circo cabe muito palhaço. O que é pecado? Talvez, se sairmos aqui perguntando, eu sempre digo isso, nós temos aqui essa igreja da terra, ali do lado do presbiteriano, ali tem uma assembleia, ali tem uma católica. Se sairmos perguntando para os líderes religiosos de todas essas pequenas igrejas que estão aqui nessa redondeza, vamos fazer um raio aqui de 2 quilômetros e perguntar, e pedir a definição do que é pecado. Eu acho que a resposta não vai ser bonita, eu acho que vai ficar pior a situação, porque de fato, o que às vezes é pecado para uma religião, não é pecado para outra religião. O que um determinado líder religioso define como pecado, eu falo assim: não, bobagem, isso não é pecado, e vice-versa. E a gente pensa, então, o que será pecado? Qual seria a definição correta de pecado?
Eu poderia fazer aqui, lançar mão de conceitos técnicos da teologia, buscar a teologia clássica, buscar a teologia contemporânea alemã do século XX e trazer um monte de conceitos acadêmicos sobre o tema. Mas eu não quero fazer isso, que vai se tornar por demais enfadonho. Eu queria tentar, de maneira orgânica, trazer ao nosso conhecimento de uma forma mais óbvia, mais simples, mais objetiva possível. E a gente começa falando de Moisés, como o primeiro Código Civil, um código de comportamento, um código de convivência em comunidade. Uma comunidade que vivia com regras totalmente orgânicas e cada um tirava da sua cabeça o que deveria e o que não deveria ser, o que era ou o que não era certo ou errado. Até que alguém diz o seguinte: nós temos que escrever um código, temos que escrever e colocar um marco, temos que ter um marco, não podemos deixar só para a simples elucubração humana. Então, Moisés, escreve aí. Matar está errado. Escreve aí, matar. Escreve aí que matar está errado. Olha, mas tem que escrever isso. Matarás. Que bobagem, só começou mal. Isso é tão óbvio, isso todo mundo sabe, não precisa escrever. Assim, não, Moisés, não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim. Né, Moisés? Vamos começar por você mesmo, você é um assassino. Você é o primeiro, você já é um assassino. Já matou alguém lá no Egito, escondeu o corpo. Você não tem nenhum problema com matar alguém, não. Escreve aí. Não vale matar. Vamos começar com essa lei. Vamos botar ela no meio. Não é óbvio, não era óbvio. Talvez hoje seja óbvio. Mas se nós voltarmos para culturas tribais de 3, 4 mil anos atrás, matar não era um erro, matar era um mérito. Mérito. Puta, foi lá e matou mesmo. Aí não leva desafio para casa. Pensa num cabra macho, cabra bom, sangue de tipo Moisés, assim, sangue cearense, vai lá e mata mesmo. Esse Moisés devia ser cearense, eu acho. Tirou lá a peixeira, enfiou no bojo, e comigo ninguém pode. Isso é assim. Cabra bom. Né? Escreve aí também. Vamos lá. Não pode comer a mulher dos outros. Não, mas aí isso está. Essa lei está dura demais. Por que não pode? Não pode porque não quer. Mas só porque você não quer. Por que não pode? Vai ser confusão, isso é uma coisa boa, todo mundo faz, isso está se metendo demais na vida nossa. Que lei doida é essa? Não pode. Por que não pode? Não, porque aí vai dar morte, vai dar confusão, não sabe quem que é o filho, aí o filho nasce cheio de problema de cabeça e tal. Assim que é bom, que vai dar trabalho para os psicólogos, Deus. Deixa. Criar um monte de gente doida. Não. Vamos mitigar riscos. Coloca aí. Cada homem com a sua mulher, cada mulher com o seu homem, e assim vai ser. Para algumas culturas talvez fosse óbvio, para outras nem um pouco óbvio. De tal sorte que surge assim 10 mandamentos, código de conduta social, dali a pouco outras leis que está escrito aqui, Deuteronômio, em outras partes da Bíblia, passa-se a ter um código de convivência, um código sanitário, como evitar doenças. E vai se migrando de uma cultura tribal para uma cultura dita civilizada, onde começa a ter respeito à propriedade privada, respeito aos bens, respeito aos mais frágeis dentro daquele sistema social, ordem. E aí, alguém fala o seguinte: e se não cumprir uma dessas regras, a gente vai dar o nome de pecado. Pronto. O descumprimento a uma lei. Descumpriu a regra, qual é o nome? Contraventor? Não, pecador. Vamos chamar de pecador, nome mais bacana. Basicamente, o pecador, o pecado é a contravenção de uma norma religiosa, norma de conduta.
social. Isso é um pecado. Existe uma lei, e a lei, ela traz à tona o pecado. Como diz lá Paulo, ele brinca muito com essa história. Então, se não tem lei, tem pecado? É quase isso. Quase isso mesmo. Se não tiver lei, não tem contravenção. Então, o pecado é um negócio extremamente elástico, quase inexistente. Mas quando eu coloco um marco, coloco uma regra, passa a existir a contravenção da lei, da regra. No caso religioso, a gente inaugura de maneira muito concreta o que é que pode ser considerado pecado ou não. Só que Jesus, ele dificulta essa situação, ele problematiza essa situação. Estava tudo certo, não se sabia exatamente o que era, o que não era pecado. Vem Moisés, bota a ordem no barraco e diz: olha, isso é pecado, aquilo não é pecado, assim não pode, isso não pode. Resolveu, eu passo a ter uma cartilha de bons comportamentos que vai me absolver ou me condenar conforme o cumprimento ou não daquela cartilha. Mas Jesus dificulta a situação, ele problematiza. Ele começa a dizer assim: eu gostaria de dizer que Moisés estava errado. Aí alguém vai se manda matar, crucifica que o cara ficou doido. Como é que é aí? Eu gostaria de dizer que a regra de Moisés está falha. Quem é você, Galileu? Que história é essa? Como assim a lei de Moisés está falha? Moisés, um herói da fé, nosso mestre Moisés, escreveu ali os 10 mandamentos, viu Deus, como falha? Claro, não falha. Porque Moisés escreveu o seguinte: não adulterarás. Ou seja, não tenha uma conjunção carnal com uma pessoa casada, ou sendo você casado fora do casamento. Não foi isso? Foi isso que ele disse. Pois é, mas essa lei não vale mais. Não? Oba! Agora Jesus, eu sabia que você era um cara. Não, vem cá, já gostamos, nosso povo líder. Não, é o seguinte: eu, porém, vos digo, é uma nova regra. Se você só olhar uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Crucifica! Pega a coisa lá, crucifica. Esse cara aí está doido, piorou a situação. Que Moisés mandou não fazer. Não está dizendo que só pensar já era. Desse jeito que vai se salvar. Esse cara aí piorou a situação. Moisés falou: olho por olho, dente por dente. Lei de Hammurabi. Moisés era fã de Hammurabi, código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Né, doutora? A grande contribuição do código de Hammurabi para quem é da área do direito. Moisés adorava o código de Hammurabi, só você sabe qual veio antes, além de Moisés ou de Hammurabi, mas pela arqueologia foi Hammurabi. E aí ele falou: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém te subtrair o seu blazer, dê para ele também a camiseta. Não é para meter a mão na cara, não, sair correndo, dar um tiro, entregar na mão do Márcio. Esse Márcio leva ele ali e faz lá alguma coisa com ele entre a viatura e a delegacia, para ele já chegar lá sem falar mais nada. Não é assim que tem que ser? Ou se não, se alguém te subtrair o blazer, dá também a camiseta. Uma outra lei. Piorou, dificultou, ficou difícil demais, de tal maneira que Jesus, ele faz o que com o pecado? Ele amplia as possibilidades. Ele tinha uma regra. Ele fala assim: olha, é bem mais complexo do que isso. Bem mais complexo do que isso. Ou seja, Jesus, ele tira o pecado do contexto jurídico legalista
E ele insere o pecado no contexto ético-comportamental. Dificulta. A gente vive ali mais ou menos 350 anos, em média, após a filosofia clássica grega. Nesse momento, o ser humano ele já tinha capacidade cognitiva com alto poder de abstração. Então, o que Jesus estava falando já fazia sentido para a mente do ser humano naquele momento e para a cultura que já dominava. O homem já conseguia abstrair. Lá, Moisés, o povo tribal, não sabia o que era abstração. Ou tinha que ser preto no branco para dar certo. Jesus fala assim: olha, vocês já não precisam mais desse alho. Vocês já conseguem raciocinar. Vocês já conseguem abstrair. Vamos sair do legalismo. Vamos entrar no mundo da ética. De tal maneira que o pecado deixa de ser algo exatamente escrito. Mas você vai ter condições de você mesmo se julgar. E com muita honestidade você vai conseguir dizer para você se o que você está fazendo é pecado ou não. Não vai precisar mais de um Deusinho ali te segurando. Não faça isso, não faça aquilo. Você vai conseguir entender. É o que Jesus faz. Ele amplia. Ele deixa isso mais difícil. De tal maneira que determinado discípulo fala assim: mas Senhor, se for assim, ninguém será salvo. Ninguém. Isso aí fala lá no contexto dos ricos. Ou seja, da ética, de como lidar com o dinheiro. Em determinado momento ele traz um conceito de dinheiro, que não era um conceito mais monetário, de quantidade, mas um conceito de relacionamento com o dinheiro, não mais de quantidade. E quando ele fala do conceito de relacionamento com o dinheiro, alguém diz: mas então ninguém será salvo. E o que ele responde? O que ele responde? Ele fala: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Então, ninguém será salvo. Como é que alguém pode ser salvo? Ninguém será salvo. Ele responde: é isso mesmo. É isso mesmo. Mas então ninguém será salvo? Eu falo assim: desse jeito? É isso mesmo. Você matou, pensou rápido, né? Caramba, está usando a cabecinha. É isso mesmo. Essa é o raciocínio lógico. Ninguém será salvo. Vírgula. E ele continua a frase. Você busca lá e continua a frase. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Ou seja, a salvação não veio para você, que é impossível mesmo. Ninguém será salvo por si próprio. Ninguém será salvo por cumprir uma norma. Ninguém será salvo por cumprir uma regra. Ninguém será salvo por cumprir a sua própria ética. Porque ética também é um conceito cultural e elástico que varia de século a século, continente a continente. E fala: olha, nós temos aí uma outra chave. Nós temos uma chave. Então nós devemos sim seguir os códigos de conduta? Sim, devemos. Devemos, porque nós nos tornaremos pessoas menos más. Nós devemos então seguir com um comportamento baseado na ética cristã? Sim, devemos. Devemos, que nós transformaremos a nossa sociedade numa sociedade menos injusta. Mas nada disso nos salva individualmente. Existe uma outra salvação, que não é o comportamento. Existe uma outra chave. Nós somos educados a entendermos o contrário. O Evangelho justamente ele nos confronta, nos mostrando que a nossa cultura humana, a nossa matriz racional de meritocracia, ela não vale na relação com Deus.
Deus, ele absolutamente, escreva isso, Deus absolutamente não é nem democrático e nem meritocrático. Não estou dizendo com isso, ou levantando bandeira, que a nossa sociedade deveria acabar com a democracia ou com a meritocracia. Mas Deus não está comprometido com a democracia e nem com a meritocracia. E é por isso que muitos ateus são ateus, porque eles têm raiva de Deus, de um ser que não é democrático, que não democratiza a bênção. Por que esse foi abençoado e esse não foi? Que Deus é esse? Que num raciocínio humano, cheio de democracia e meritocracias, a gente não consegue conceber. Que Deus é esse? Que um nasce num continente rico, outro nasce num continente pobre. Que Deus é esse que permite que um pai abuse de uma filha? Que Deus é esse? E por raiva do homem, o ateu briga com Deus. Quem ele não acredita, isso chama-se paranoia, psicose, qualquer coisa assim. Briga-se com quem não existe, por raiva do homem, ou às vezes por raiva até do religioso. Aí nesse caso é justificável, né? Porque se tem gente que fabrica ateu, é religioso. É bom de fabricar ateu. Mas é mais ou menos isso. Deus, ele abençoa quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, para desespero do mundo. Ele não tem compromisso com a democratização da bênção. E Deus, ele salva quem ele quer, do jeito que ele quer, sem compromisso com méritos. Ninguém aqui será salvo por mérito, porque fez algo por merecer. Porque nem a lei e nem a ética são capazes de salvar. A salvação é um dom, ou seja, um presente gratuito, não meritocrático. É um presente gratuito dado por Deus. A gente simplesmente aproveita, e se você tiver cara de pau, você vai dizer: eu mereço, eu fiz porque eu mereço. Tem isso lá, né? Ou se você for muito sincero, você vai dizer: eu não mereço, mas ainda assim eu quero, mesmo sem merecer. Não tem mérito. E nessa caminhada, nesse relacionamento com o pecado, nós vamos criando estilos diferentes de discípulos. Eu queria destacar, nossa, como é bom começar a pregar cedo. Pode pregar devagar, aceitando, morra de inveja, pastor Marcos. Morra de inveja. Eu ainda tenho 40 minutos. Aqui até chegar meio-dia. Mas em meia hora a gente encerra, não se preocupem. Mas nessa caminhada, nós vamos construindo relacionamentos com o pecado, relacionamentos com Deus, relacionamentos com o próximo, e vamos nos tornando tipos muito específicos de discípulos. Eu quero crer e entender que dentro desse salão nós só temos discípulos, discípulas, ou simpatizantes. Senão não ia gastar tempo aqui, esse tempão ouvindo uma palestra chata. Você está aqui é porque tem interesse. O primeiro tipo de discípulo que eu quero destacar são os discípulos do cinismo. São 4 tipos. Vou falar primeiro do discípulo do cinismo.
Qual é o discípulo do cinismo? O discípulo do cinismo é aquele que é discípulo, mas ele se relaciona com Deus e com o pecado de maneira cínica. De maneira cínica. Ele não se afeta, ele não se incomoda. Ele caminha bem na igreja, abraça todo mundo, caminha com Deus, usa o crachá de cristão, se beneficia até das bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus, elas vêm sobre bons e sobre maus, mas ele tem um cinismo nessa relação, mais ou menos assim: bem, o pastor me disse que eu estou salvo, o pastor me disse que o sangue de Jesus era suficiente para a remissão de todos os meus pecados, e não somente os meus, mas também os de toda a humanidade, daqueles que sequer ainda nasceram. E os pecados ainda não cometidos por mim, perdoados já estão na cruz de Cristo. Caraca, beleza, então eu posso caminhar livremente, cometendo os meus delitos e as minhas transgressões, mantendo uma relação assim, cínica com a fé. Uma relação cínica, sem compromisso. Talvez o discípulo do cinismo, um exemplo de discípulo do cinismo muito real, são líderes religiosos. Tipo eu. No geral, líder religioso é aquele cara que vomita regra, ou que vomita santidade. Vomita é melhor do que o outro termo, né, que você fala. Vomita regra, vomita santidade. Mas desde a época de Cristo, tem um comportamento muito peculiar. Jesus falava assim: vocês, religiosos, vocês que colocam nas costas do povo regras pesadas que vocês não cumprem, coloca fardos pesados, mas vocês mesmos são incapazes de fazer o que vocês mesmos obrigam. E aí ele finaliza com a seguinte palavra: hipócritas. E ele diz o seguinte: vocês que são discípulos do cinismo, hipócritas, quer que eu diga uma coisa para vocês? Vocês que se relacionam com o pecado de forma cínica, prostitutas, chegarão ao reino dos céus antes de vocês, por causa, não do pecado, que pecadores todos somos, mas por causa do cinismo, por causa da dissimulação, por causa da hipocrisia. Por pecar, todos pecam. Mas o discípulo do cinismo é aquele que não se afeta com a sua condição e segue tranquilamente. Em segundo lugar, nós temos um outro tipo de discípulo, que é o discípulo do remorso. O discípulo do remorso. E eu vou exemplificar o discípulo do remorso com um personagem. Esse personagem se chama Judas, ou Iscariotes. Judas Iscariotes, também conhecido como o traidor de Jesus. O traidor de Jesus. Judas Iscariotes aceita uma proposta. Camarada, vamos ficar ricos? Vamos ficar ricos? Eu tenho um negócio bom. Tem um terreno ali, ó, ali no Gama, tal, tá sem escritura. A gente vai ali naquele terreno, bota ali um galpão, tal. Quando os caras chegam, a gente fala que já tinha, tal. A gente vai lá em Guapó, Goiás, consegue uma escritura, até desembrulhar esse bolo todo, quer ter uma escritura de cá, tem escritura de lá, a gente fala que a outra aqui é forjada, faz a grilagem. Sabe o que é grilagem? Grilagem eu descobri, achei engraçado, né? Pega uma escritura nova,
põe dentro de uma caixa cheia de grilos, os grilos começam a comer ali na escritura e fazer cocô na escritura e tal, né? Depois de, sei lá quanto tempo, abre, parece que é um papel antigo, bem antigo, é grilagem. Aí, não, tem escritura aqui, ó, já tem 200 anos, tá vendo? Tá toda comida aqui, toda suja, velha, amarelada. É aqui. Vamos fazer? Judas, vamos fazer uma grilagem aí? 30 moedas. Um negócio meio desonesto, mas você vai ficar rico, hein, cara? Você vai ganhar uma grana. E o que eu tenho que fazer? Você tem que só dar um beijinho. Um beijinho e 30 moedas. Tá fácil. Uau, um beijo de 30 moedas, um beijo de 30 moedas. Não, aí agora ficou fácil. E ele entra nessa aventura. A aventura de ganhar dinheiro passando a perna nos amigos. E aí, Luciano, o carro é batido? Não, o carro não é batido, não. Não, o carro nunca foi batido. Vamos fechar o negócio aqui, o carro não é batido. Não, vamos fechar o negócio aqui na hora, aqui, ó. Batido não. O motor, ó, legal demais, o motor muito bom. Ganhar dinheiro passando a perna nos amigos, traindo os amigos. Rapaz, eu tenho um negócio bom para você, estou vendendo uma empresa. Empresa boa. Não, por que você está vendendo? Não, porque eu gosto de você. Gosto demais de você, rapaz. O negócio é tão bem que eu quero vender minha empresa para você. Vamos comprar essa empresa? Que coisa fina. E para você eu faço baratinho, 30 moedas. Como é que a gente tem trabalhado a nossa ética nos negócios? Enfim, Judas falou, 30 moedas, está fácil, 30 moedas. Como diz lá no Rio, se não fizer, é o quê? Otário. É isso aí lá no Rio, não, se não fizer é porque é um otário. E aí ele foi no conto. Só que acontece o seguinte, percebam, ele era ou não era discípulo de Jesus? Era ou não era? Era. Ele fez ou não fez milagres? Essa pergunta, presta atenção. Judas fez milagres? Judas fez milagres, sim ou não? Fez. Judas fez milagres. Significa que um pastor que hoje é usado por Deus para fazer um milagre, amanhã pode cair em pecado, mas o milagre não significa que o milagre não foi de Deus. O crente gosta disso. O cara é um de Deus, prega bem, uma vida bacana. Um dia cai num erro, aí invalidam a vida do cara todo. Ah, nunca acreditei, não prestava, não sei o quê. Então, teve tempo bom. A gente não pode crucificar a vida inteira. Por que eu afirmo para vocês que Judas fez milagre? Ele não era um dos 12, sim ou não? E Jesus chamou os 12, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E os enviou de 2 em 2 para as cidades, onde eles faziam curas, milagres e expulsavam os demônios. E depois eles voltaram maravilhados e diziam: mestre, nós vimos o próprio diabo caindo do céu na terra, maravilhados com o poder que eles tinham recebido de Jesus. E Jesus falou: vocês estão maravilhados só por isso? Pois coisas maiores ainda acontecerão. Então significa que nesse dia Judas foi para o supermercado, não estava no meio? Estava no meio, estava ali, fez milagres, expulsou o demônio. Presta atenção nisso. Era discípulo, mas em determinado momento ele enfraquece. Só que não foi da noite para o dia. Ele não tinha uma conduta ilibada, e de repente, a partir de uma conduta ilibada, ele pira o cabeção e eu quero 30 moedas. Não, a coisa vai acontecendo. Por que eu posso afirmar que com ele foi acontecendo? Porque é dito no Evangelho o seguinte: Judas era o
tesoureiro, todos sabem disso, né? Quem já leu sabe. Judas era o tesoureiro. É ele que recebia a grana e colocava no alforge, colocava na sacolinha, colocava no embornal. Era ele o tesoureiro. E diz um dos autores do Evangelho que ele subtraía de vez em quando um dinheirinho ali do caixa. Ele dava uma subtraídazinha. Então a coisa vai acontecendo devagar. Não começa com uma traição do mestre por 30 moedas. Começa com uma licenciosidade. Vai permitindo uma coisa pequena. Aí fala assim: ó, aconteceu nada, não peguei um câncer, não peguei uma doença, não deu nada, estou aqui, continuo falando em línguas, orei, continuo curando. Aí tá mais, tá assim. Fala: ó, aconteceu nada, já não me comeu, vida segue normal. Aí vai dando mais um passinho. E assim a gente vai se permitindo. Até que um dia, nessa fome por grana, alguém faz uma proposta: ô, bicho, fica de mixaria aí, de 10 em 10, tá parecendo garçom, vamos pegar logo 30 moedas, rapaz, tu é filho do rei, vamos lá, vamos andar de Ferrari, meu amigo, que coisa é essa? E ele topa. Mas no minuto seguinte, no instante seguinte, ele fala: o que foi que eu fiz? Judas se arrepende ou não? Ele se arrepende. Como é que eu posso afirmar que ele se arrepende? Se ele não se arrependesse, ele iria pegar a moeda, ele iria viver a vida dele. Mas aí Judas mudou de cidade, virou um homem rico, propriedades, cavalos, e seguiu a vida dele, feliz da vida. Mas não, ele devolve o dinheiro, ele se arrepende, ele pega a maleta, tira tudo da cueca e fala assim: está aqui a grana que estava na cueca, eu não quero mais essa grana na cueca, eu aceitei o dinheiro do suborno aqui para construir essa ponte, mas eu não quero mais o dinheiro. Isso se chama arrependimento. Arrependimento não é só no coração, tem que vir acompanhado de uma ação. Ele devolve. O que os caras falam? Não, eu não vou receber dinheiro de traição, esse dinheiro é sujo. Ainda assim ele joga as moedas, sai amargurado, angustiado, e pensa o seguinte: não tem solução para mim. Remorso. Entra em profundo remorso. Não tem solução. O que eu fiz é muito errado. E eu já vinha fazendo. Olha onde eu cheguei. Eu cheguei no fim do poço. Eu fui dando licenciosidade a um comportamento pecaminoso e inadequado que eu sabia. E que eu sabia que o mestre sabia. Porque Deus está vendo tudo que eu faço. E eu sabia que Jesus estava vendo o que eu fazia. E Ele não me repreendia, porque Ele queria deixar que eu mesmo, na minha maturidade, mudasse o meu próprio comportamento. Ele não queria me colocar no cabresto, porque Ele tinha dito assim: a lei de Moisés de cabresto não vale mais. Agora é a lei da ética, da consciência, da liberdade, de você saber o que é errado e você não fazer. E o mestre sabia, e eu sabia que ele sabia, e ele estava esperando que eu fosse simplesmente ético, que ele não queria colocar uma lei mosaica, ele queria uma nova aliança com a humanidade e comigo. Mas eu deixei me levar pela minha licenciosidade, e eu estou com um remorso profundo, e o remorso é tão grande que eu não consigo mais seguir a minha vida espiritual. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Deus. Os meus pecados são tão grandiosos e o meu remorso é tão profundo que eu não consigo olhar para Deus. Eu vou cometer
um suicídio espiritual. Adeus, Deus. Está tudo acabado entre nós. Porque o Senhor é santo e eu não sou. Eu não consigo olhar para você. O meu remorso é muito grande. Judas parte para as vias de fato, mas muitos dos discípulos do remorso partem para um rompimento relacional, entendendo que não há solução, mas sempre há solução. Vem o terceiro tipo, que é um dos mais difíceis, um dos mais complexos, que é o discípulo, e diante do pecado, ele não tem só remorso, ele desiste. Simplesmente desiste. Ele não busca um rompimento radical, como fez Judas, mas ele desiste. Eu queria usar aqui como exemplo Pedro, o apóstolo Pedro. Para mim é uma das histórias mais lindas dos evangelhos, especialmente narrada por João. Nós conhecemos a história, vou contar aqui rapidamente. Judas entrega. E Pedro ele diz o seguinte: Senhor, eu jamais te abandonarei. Palavras de Pedro, abre parêntese, aspas, abre aspas. Eu estou pronto para, se necessário for, até morrer contigo, fecha aspas. Senhor, eu estou pronto para morrer por você, ou para morrer por você, fecha aspas. Resposta de Jesus: não me faça rir num momento tão difícil como esse. Eu aqui sendo entregue e você contando piadinha. É um fanfarrão mesmo. Pedro. Deixa eu te contar, Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante, ali para 5 da manhã, 4h30, antes que o galo cante, você vai dizer que não me conhece 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Se o diálogo continuasse, ele diria assim: jamais, que isso, Senhor, você está doido, maluquice e tal, eu estou contigo. E acontece essa cena. E ali nós temos Pedro, discípulo da renúncia. Acontece como Jesus falou. Numa das vezes é muito emblemático. Na terceira e última vez, Pedro está sentado no pátio, cheio de empregados, tem uma fogueira, e diz que ele estava na fogueira se aquecendo, é como o texto diz. Ele estava na fogueira se aquecendo. Isso já devia ser 4h30 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, frio, ali em Jerusalém. E ele se aquecendo no pátio com alguns empregados, Jesus sendo arrastado ali adiante já para julgamento, preso, e um dos empregados, uma empregada fala assim: você é um deles? Ele fala assim: não sou. Você é, o seu jeito de falar te denuncia. Ele fala: de jeito nenhum, nunca vi este homem. E nesse momento, pela terceira vez que ele fala, o galo canta. E ele se lembra. Ele sai dali e chora amargamente. E ele se transforma num discípulo da renúncia, diferentemente
de Judas, que foi um discípulo do remorso, e o remorso o matou em seu arrependimento. Ele se torna um discípulo da renúncia. Ele não se mata de remorso, mas ele diz para si mesmo: eu não sirvo mais, eu não sirvo mais, eu não sou digno de dizer que sou seguidor desse Jesus, eu não sirvo mais. Acontece toda a cena, e a gente vai lá para o fim do livro. Eu vou pedir licença para os irmãos para fazer a leitura do texto. Afinal de contas, Márcio, eu tenho tempo, você não tem. Depois eu te ensino, truque. Eu vou pedir para os irmãos não abrirem as Bíblias, prestarem atenção na leitura, prestarem bastante atenção. Eu vou ler pausadamente, colocando uma carga emocional em cima, para a gente poder se transportar para essa cena. A última cena: Pedro numa fogueira, se esquentando do frio, e pela terceira vez ele diz: não conheço Jesus, não conheço esse homem. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Então, joguem a rede para o lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois havia tirado a roupa, e logo se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrancou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, que mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo, respondeu. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor.
E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste. Ou Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe mesmo que eu te amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, Pedro, você se aprontava e ia para onde você queria. Mas eu afirmo a você, quando você for velho, você estenderá as mãos e as pessoas levarão você para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, venha comigo, vamos caminhar pela praia. Então Pedro virou para trás e viu que João vinha atrás deles. Eu vou encerrar aqui a leitura. Eu acho essa cena maravilhosa, eu já preguei sobre isso antes. A palavra fogueira, ela aparece no texto de João 2 únicas vezes. A vez que Pedro está ali para negar Jesus pela terceira vez, e a vez que Jesus recompõe toda a cena. Ele recompõe toda a cena. Ele faz tudo do jeitinho. Numa madrugada fria, e ainda mais fria, porque Pedro estava pescando, saindo da água, passando a madrugada gelada, ele sai, Jesus faz uma fogueirinha. Na fogueirinha, no calor da brasa, ele busca esse discípulo que tinha renunciado ao seu papel de ser discípulo, por se considerar pecador demais. Ele renuncia, ele deixa de ser pescador de homens e volta a ser pescador de peixes, volta para o seu antigo ofício, como líder que era. Não só ele volta, mas ele leva os demais, volta para a Galiléia, à beira do mar, olha e fala: eu renuncio ao meu discipulado, eu renuncio ao meu mandato, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha antiga vida. E os demais falam o quê? Nós vamos também. Tu és Pedro, você é o nosso mestre, você é o nosso líder. Agora que Jesus morreu, você é o cara, tipo, meio que número 2, assim, você agora é o macho alfa. Se você vai pescar, nós vamos também. A importância do comportamento de um líder. Ele vai pescar. E Jesus, no calor da fogueira, faz 3 vezes a pergunta para ele, dando a ele 3 vezes a oportunidade. Pergunta: Pedro, aliás, no capítulo 1 do Evangelho de João, no primeiríssimo encontro de Jesus com Simão, diz lá que André, irmão de Simão, encontra Jesus, corre para casa e fala com o irmão dele: Simão, eu encontrei quem nós estávamos esperando, eu encontrei o Messias, o Cristo de Deus, venha ver. Ou seja, Pedro foi discipulado por André. Olha a coroa de André aí. E aí Simão vai e encontra. André já estava com Jesus, Pedro veio depois. Pedro já foi um discípulo do próprio irmão. Quando Jesus olha para ele e fala assim: Simão Barjonas, traduzindo, Simão filho de João, Simão Barjonas, Simão filho de João, você já não se chamará mais Simão Barjonas, você se chamará Cefas, que quer dizer pedra, quer dizer
Pedro, em grego, Jesus fala na verdade em aramaico, chama de Cefas. Tu és Cefas. Você se chamará Pedro. Naquele momento, no primeiro encontro, a primeira palavra de Jesus para ele é: tu és pedra. E a partir daí, no Evangelho inteiro, ele é referido como Simão Pedro. Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro. Nesse encontro, está escrito aqui, Jesus fala: Simão, filho de João. Ele não fala Simão Pedro. Ele tira o título. Ele tinha dado um título. Tu és Simão Pedro. Tu és a pedra. Tu és a pedra. Nesse encontro, diante da fogueirinha, ele volta atrás e tira o título. Simão Bar-Jonas, discípulo da renúncia, discípulo que renunciou ao título de Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? E a palavra que ele usa é ágape. Tu me ágape? E Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te filéu. Assim está escrito no grego. Tu me ágape, amor ágape. Ele responde: tu sabes que eu te filéu. Em português é amo e amo. Amor ágape é um amor nobre, um amor capaz de entregar a vida por. Um amor sacrificial, amor ágape. E ele responde: tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu sou seu amigão. Tu sabes que eu sou, nós aí, amigão. Ele pergunta de novo: tu me ágape? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. E Jesus falou a terceira vez: tu me ágape? Simão, filho de João, você me ama com um amor sacrificial. Você seria capaz de entregar a sua vida por mim? E o discípulo da renúncia diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu já não fui capaz de te agapar. Eu já não fui capaz de entregar a minha vida por você. Não me pergunte de novo. Eu não vou conseguir responder. Eu sei quem eu sou, o Senhor sabe quem eu sou. E ainda assim Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, para de pescar. Não renuncie. Você pode ser um pecador, uma pecadora, mas não renuncie ao seu título de filho de Deus. Não renuncie. Olhe para quem você é. O seu título de filho de Deus é maior que o pecado que habita em você. Olhe para quem você é. Apacenta as minhas ovelhas, eu te ordeno. Eu não te rejeito, você está se rejeitando, você está rejeitando o título. Mas apacenta as minhas ovelhas, eu estarei contigo. E nesse momento, por um processo de cura emocional, cura interior, cura espiritual, ele deixa de ser o discípulo da renúncia, ele vira o quarto tipo de discípulo, que é o discípulo da caminhada. Jesus diz para ele: se levanta daquela fogueirinha, o sol já querendo nascer. Jesus fala: vamos caminhar comigo na praia. E ele não diz: não, eu não sou digno de caminhar com você, não, eu não quero, não posso, não, os meus pecados me impedem. Mas mesmo sabendo da sua condição de pecador, então, ele resolve ser um discípulo da caminhada. Aquele discípulo que tem a real noção das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas incapacidades, mas ainda assim se dispõe a apacentar as ovelhas, mas ainda assim se dispõe a caminhar com Cristo na praia, se dispõe a participar dessa caminhada,
que não é para homens ou mulheres perfeitos, é para homens e mulheres que querem caminhar com Jesus em rumo a essa perfeição, que não acontecerá nesse planeta, mas ela só se concretizará naquele dia que nós virmos o Senhor na glória, porque aqui é só uma caminhada. Venha, caminhe comigo, vamos caminhar juntos, vamos curtir essa vida, vamos curtir essa praia, vamos curtir essa caminhada. Eu quero comunhão com você, porque eu sei quem você é, eu sei que você é incapaz. Eu já sabia lá atrás que você ia me negar, e nem por isso eu neguei você. Quando eu te conheci, te dei o título Pedro, te chamei de Pedro, eu já sabia de tudo. Essa agenda já estava escrita. Eu já sabia onde você ia cair, eu já sabia onde você ia errar, mas eu não desisti de você, eu não desisto de você. O discípulo da caminhada é aquele que não desiste de si mesmo, porque Deus não desiste de você. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui na frente. Enquanto os irmãos aqui sobem, quero pedir para você fechar os seus olhos. Aonde você está? Do jeito que você está. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem está atrás ou na frente de você. Esquece quem está ausente. Esqueça quem está presente. Feche os seus olhos e pensa no Senhor. E pensa na sua caminhada enquanto discípulo. Quem você é? Você é um discípulo do cinismo? Você é um discípulo do remorso? Você é um discípulo da renúncia? Ou você quer reafirmar com o Senhor o seu compromisso de ser um discípulo da caminhada, mesmo você sabendo das suas limitações, impossibilidades, pecados, erros, fraquezas? Você aceita esse convite de Jesus: vem caminhar comigo na praia, vem comigo e apacenta as ovelhas que estiverem próximas de você. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Somos fracos e pecadores. Temos uma moral que é débil. Mas, Pai, tem misericórdia de nós, que nós não sejamos, ó Pai, nem um discípulo do cinismo, vivendo com o pecado de forma cínica, incapaz de qualquer arrependimento sincero. Não permita que sejamos o discípulo do remorso, cometendo um suicídio espiritual por conta das nossas debilidades de caráter. Não deixa que sejamos, ó Deus, como Pedro estava, um discípulo da renúncia, que renuncia à paternidade de Deus por conta da ética cristã, mas nos ajuda a sermos um discípulo da caminhada. Nós queremos caminhar com o Senhor, queremos aceitar esse convite. Qualquer um que quiser nesse momento vir à frente para receber uma oração, se você quer ser reforçado com o Senhor, esse discipulado, esse discípulo do caminho, essa pessoa que caminha com o Senhor e que tem a total consciência das suas limitações, debilidades, pecados, impotência, incapacidade espiritual, debilidade espiritual. Se você tem consciência, mas você não quer se entregar ao cinismo religioso, não quer renunciar à sua fé, venha à frente. Eu quero orar por você, vou impor a minha mão sobre você, para que Deus possa fortalecê-lo nessa caminhada, em nome de Jesus. Venha à frente.
gostaria de chamar os demais pastores que estão presentes, pastor Bosco, pastor Márcio, demais pastores que eu não vi, podem vir para interceder pelos irmãos e irmãs. As mãos, dê a mão ao seu irmão, e que a paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana, guarde em vossos corações e as nossas mentes, e que o amor de Deus que nos foi revelado por Cristo Jesus nessa caminhada na praia, nos convidando para sermos discípulos da caminhada diária e incansável, e que a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, desde agora e para sempre. Amém. Dá um abraço bem forte ao seu irmão e diga: seja um discípulo da caminhada.